Bom dia, turma. Trago a vocês uma pesquisa interessante sobre o período pré-colonial, que se passava por volta de 1500 a 1530. Para entendermos essa história, precisamos voltar em 1385, onde Portugal experimentou uma grande estabilidade política e econômica no país, que levou a um grande desenvolvimento tecnológico e comercial, incluindo um desenvolvimento náutico. A posição geográfica que o país se mantinha era de fácil acesso ao Oceano Atlântico, o que melhorou muito o comércio com os outros países, inclusive a Índia, na esperança de encontrar uma nova rota para o Oriente, pelo motivo do fechamento da Constantinopla em 1453, forçou os portugueses a procurarem por novas rotas comerciais. No início da colonização, embora os portugueses tenham chegado ao Brasil em 1500, o processo de colonização do país teve início somente em 1530. Nesse período também ocorreu os primeiros contatos com os indígenas que habitavam o território brasileiro. Os portugueses começaram a usar a mão de obra indígena na exploração do pau-brasil. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve como principal característica civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar e conquistar e dominar está diretamente ligado às relações de poder de uma determinada civilização sobre outras, ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquistar os indígenas. Já os termos explorar, povoar remete-se a explorar e povoamento do novo território. Bom dia, eu irei falar sobre o açúcar e a mineração. A produção do açúcar começou somente a partir da expedição colonizadora designada pelo Império Português a Martim Afonso de Souza, entre os anos de 1530 e 1532. E a produção do açúcar passou a se desenvolver no Brasil, tornando-se depois a base da economia colonial até o século XVIII e caracterizando o que ficou conhecido como o ciclo do açúcar. E agora sobre a mineração, que é a produção de ouro e de diamantes. A procura de metais preciosos sempre constituiu o sonho dos colonizadores. As descobertas começaram na década de 1690 na região de Minas Gerais e a partir daí se espalhou em várias partes do território nacional. E no século XVIII, a mineração era a grande fonte de riqueza da metrópole. E o ciclo do ouro e do diamante foram responsáveis por profundas mudanças na vida do Brasil colônia, Bom dia, me chamo Micaro Thiago, vou falar sobre as invasões holandesas no Brasil. As invasões holandesas no Brasil ocorreram quando os holandeses ocuparam o território do Nordeste brasileiro no século XVII. Essa invasão estava diretamente relacionada com as questões diplomáticas envolvendo Portugal, Espanha e a própria Holanda naquele período. Os holandeses procuraram construir sua própria colônia na América ao se apropriar de uma das principais praças produtoras de açúcar da América Portuguesa. Baseado em um trabalhador salariado, e a escravidão passou a ser cada vez mais uma instituição condenada por países europeus. Ao mesmo tempo, ainda na segunda metade do século XVIII, colônias inglesas e francesas começaram a iniciar processos de independência, o que se alastrou por toda a América Latina durante o século XIX. O sistema colonial entrou em decadência principalmente pelo desejo do povo de quebrar vínculos com Portugal. Muitas revoltas ocorreram no Brasil foram reflexos dessas insatisfações, como Revolta dos Emboabas, 1708 a 1709, Guerra dos Macates, 1710, Rebelião de Vila Rica, 1720, além das revoltas que ocorreram movimentos separatistas, como a Inconfidência Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798. Apesar da letargia em que essas transformações ocorreram no Brasil colônia, suas consequências foram cruciais para o fim do seu ciclo. Após Napoleão ameaçar invadir Portugal
e, consequentemente, ocorrer transferência da corte portuguesa para o Brasil, uma série de interesses locais, somadas às transformações de ordem econômica, social e cultural que estavam em processo, entre outros fatores, acabou promovendo o fim do ciclo mais duradouro até agora da história do Brasil. Um assunto importante esquecido por meus companheiros foi a catolização dos indígenas. A ordem católica dos jesuítas foi uma forte presença nos primeiros séculos da colonização portuguesa. Os jesuítas se dedicavam principalmente a catequizar os indígenas, ou seja, convertê-los ao catolicismo, e não instaurar a educação escolar. Os primeiros missionários jesuítas chegaram ao Brasil com Tomé de Souza. O grupo era chefiado pelo padre Manuel Nobrega, e com o passar do tempo os jesuítas começaram a exercer grande influência política na colônia, desafiando o poder da coroa portuguesa. Surgiram conflitos entre o clero e o poder metropolitano. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil por Sebastião de José Carvalho e Melo, secretário do rei de Portugal, que depois se tornou Marquês de Pombal. Muito obrigado a todos e que todos tenham um bom dia.